Oi, oi, tudo bem com vocês, pessoal? Sou a professora Edjane, lembram de mim, professora de ciências? Pois é, eu vim aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o novo conteúdo que nós vamos iniciar agora nesse segundo bimestre, né? Tivemos um período de férias, né, de recesso escolar, tá todo mundo descansado, né, das nossas últimas postagens das APCs, e foi um período bem tenso para todo mundo, né? Tivemos que correr contra o tempo aí nessas postagens, né? Tivemos que aprender, né? Usar novas ferramentas de aprendizado nesse período que nós estamos vivendo de distanciamento. Mas tudo está sendo para contribuir, tentando fazer sempre o melhor para vocês. Nesse segundo bimestre, a gente também vai iniciar com uma nova ferramenta. É o próprio Google Classroom, que vocês já estão agora habituados a usar, né? Aprendemos, né? Apanhamos no começo, mas agora aprendemos. Só que agora cada um tem o seu e-mail institucional pela sede, tanto o professor quanto os alunos, né? E aí nós vamos ter que usar só essa plataforma, que é institucional. Então as postagens agora vão ser feitas todas por lá. E aí agora a gente vai estar trabalhando também com os vídeos aulas, né? Então hoje eu tô passando aqui para deixar minha primeiro vídeo aula para vocês. Então eu quero que vocês tenham também um pouquinho de paciência, que a professora também está acostumando com essa nova ferramenta, mas a gente vai tentar fazer o melhor para vocês, tá? Esse novo conteúdo que a professora vai estar abordando hoje é o tema, né? Logo no início aqui do nosso segundo bimestre, é um conteúdo que era para a gente estar finalizando lá no primeiro bimestre. Só que aí nós não conseguimos dar esse conteúdo lá, então a professora vai iniciar ele agora no segundo bimestre. E aí vai ser bem sucinto, bem rápido, para a gente também não perder muito tempo e correr com o conteúdo mesmo que seria do segundo bimestre, tá? Então, é um conteúdo bem fácil, bem simples, então vocês prestem bem atenção no que a professora está falando, tá? Para dar certo, ok? Então, a nossa aula, ela vai falar sobre transformações físicas e transformações químicas. O que são essas transformações físicas e essas transformações químicas, certo? A gente sabe, né, que tudo que existe no planeta é formado de matéria. E o que é a matéria? Matéria é aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Então, tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço é denominado como matéria. E as matérias, elas vão sofrer transformações. Tá aqui, ó, transformações. Essas transformações, elas podem ser físicas ou químicas. Quando que ela vai ser física? Quando que ela vai ser química? Isso que nós vamos aprender na aula de hoje, ok? Então, vamos lá ver o conceito primeiro do que é transformações físicas e químicas da matéria. A matéria que nos rodeia está em constante mudança, sofrendo inúmeras transformações. Então, essas transformações que a matéria sofre, elas vão ter que ser denominadas como transformação física ou química. E aí ele deu como exemplo um copo que parte, no caso um copo quebrado, uma floresta que arde no sentido que pegue fogo, o gelo das calotas polares que se funde, que se derretem, são exemplos de transformações que ocorrem todos os dias, tá? Essas transformações, elas vão ser distinguidas como transformação química e transformação física. Quais outros exemplos de transformação que eu tenho? Fáceis e práticos do nosso dia a dia. Quando eu coloco uma garrafa de água no congelador para virar gelo, é um tipo de transformação. A água do estado líquido, ela vai passar para o estado sólido. Outro exemplo de transformação que eu tenho é quando eu pego a lenha, suponhamos que eu coloque fogo nessa lenha, o que ela vira? Carvão,
cinza, né? Vamos supor que eu vou fazer uma fogueira. Então, eu junto vários pedaços de lenha, de madeira, faço a minha fogueira. Então, inicialmente eu tinha a minha madeira, no final ocorreu lá, né, a mudança dessa matéria. Então, houve uma transformação, né? Que tipo de transformação que ocorreu? Química ou física? Outro exemplo que eu posso citar. Quando eu estou fervendo leite e ele talha. Lembra da coalhada? Ele vira coalhada. Se o meu leite virou coalhada, ele passou por uma transformação. Essa transformação também pode ser química ou física. Quando eu vou cozinhar os meus alimentos, está passando por uma transformação. Exemplo, por exemplo, quando eu for fazer um bolo, né? Quando minha mãe faz um bolo de chocolate, um bolo de cenoura. Então, tudo isso são exemplos de transformações, ok? Entendidos? Tá? Então, vamos para o próximo slide. Aí, coloquei algumas imagens aqui para vocês visualizarem. Então, a formação de neve, que é o congelamento das gotículas de água, né? Então, ela passa do estado líquido para o estado sólido. Eu tenho o gelato a derreter. Esse gelado, gente, é o sorvete. Quando eu tenho o sorvete derretendo, sabe quando eu compro uma bola de sorvete, vou tomando e aquele sorvete vai derretendo? Ele está passando por uma transformação. Que tipo de transformação? Olha aqui, ó, eu fazendo um bolo e um incêndio florestal. Lembra da madeira pegando fogo, da chama? O que ela se transforma? Qual que é o produto dessa queimada aqui, que vai restar dessa floresta? Então, eu tenho que analisar isso daí. Que tipo de transformação vai ocorrer aqui nessas queimadas, ok? Então, olha lá. Os exemplos de transformações que eu tenho. Em cada uma das imagens referidas, houve transformações. Daquelas minhas imagens anteriores que eu falei, né? Do sorvete, da floresta, eu fazendo um bolo, das geleiras, né? Então, ó, quando que ela vai ser física e quando que ela vai ser química, tá? Então, vamos lá. Física. Obtenção de sal nas salinas. Leia de novo. Obtenção de sal nas salinas, ok? Então, por que quando ocorre a obtenção de sal nas salinas, eu vou dizer que a minha transformação é física, tá? Porque ela só vai passar de um estado. A água que tá ali, eles vão colocar uma água salgada em um determinado reservatório e elas vão colocar exposta ao sol. Essa água vai evaporar, né? E o que vai ficar? Somente o sal, tá? Não houve algum tipo de transformação, não mudou cor, não mudou substância, não mudou nada. A água que evaporou, tá? E aí deixou o sal que já estava na água, porque era uma água salgada, lembra? Então não houve alteração, só houve a evaporação da água. E a água não é um gás, tá? Uma garrafa de plástico esmagada, tá? Então, esse exemplo da garrafa de água esmagada, eu posso dar como exemplo também a própria latinha. Então, eu tenho aqui, ó, uma latinha, vou até virar aqui para vocês não verem que é a marca da latinha. Eu tenho uma latinha, e se eu amassar essa minha latinha, o que eu tenho? Eu tenho a mesma latinha, só que amassada. Ela não mudou a substância, a consistência, ela não mudou de cor, ela não mudou o cheiro, não mudou nada. Ela continuou sendo uma latinha, só que agora amassada. Ela mudou só o estado dela, tá? O formato. O que antes era normal, bonito, agora ela diminuiu ali ficou mais compactada, certo? Então, o exemplo da latinha. Outro exemplo, além disso, a formação da neve, né, que eu já tinha dito para vocês, porque é o líquido que vira o gelo. Além do líquido que vira o gelo, eu tenho também o gelato a derreter, que é o sorvete, certo? Quando o sorvete derrete, também está passando por uma transformação física, porque é só uma transformação no estado, ele não está deixando de ser sorvete, ele continua com o mesmo gosto, com o mesmo cheiro. Isso que eu tenho que pensar, tá? E se eu colocar aquele sorvete de volta no congelador, ele vai voltar a ser o sorvete, tá? Ele não houve mudança de substância nenhuma.
Agora as transformações químicas. A maçã antes e depois de apodrecer. Então imagine uma maçã quando eu compro no supermercado e uma maçã quando apodrece. Ela mudou a cor, ela mudou o cheiro, ela mudou o gosto, né? O sabor. Então isso é uma transformação química. Houve a alteração do produto. Olha aqui. Eu tenho uma banana normal, uma banana sadia, uma banana madura. E tenho aqui uma banana que não está mais como essa, não está madura, ela está passada, ela já está apodrecendo, ó, mudou a cor dela, mudou o sabor e mudou o cheiro também, tá? Isso que eu tenho que observar. Então, isso aqui eu posso dizer que é uma transformação química, ok? Então, observe. Houve mudanças. Aqui não houve mudança nenhuma, só de estado, de formato. Tá? Outro exemplo, objeto de ferro que enferruja. Então, por exemplo, a ferrugem, né, no ferro é uma formação de química, porque é um outro material que se instala ali naquele ferro enferrujado, né, que forma aquela ferrugem. Quando eu vou fazer um bolo, também é uma transformação química, né? Então, observem os materiais que eu utilizo antes de fazer o bolo para eu ter como produto o bolo. Eu uso o leite, a farinha de trigo, o ovo, o que mais que eu uso? E a margarina. Você vê, são materiais distintos, diferentes. Quando eu misturo tudo ele, que eu levo ao fogo, você vê a ação do calor, da temperatura, ele se transforma naquele bolo gostoso de chocolate que eu como, que minha mãe faz. Então, olha, ele mudou totalmente daquele ingrediente líquido, sólido que eu tinha, que eu transformei, virou agora o bolo, tá? Por isso que fazer um bolo é uma transformação química. Um incêndio florestal, que eu já falei. Então, você imagine já pelas madeiras lá, as árvores, quando elas se queimam, o que elas vão virar lá no final? Elas vão voltar a ser árvore? Não vai, entendeu? Então, ela não tem como, muda totalmente a sua estrutura, seu componente, entendeu? Vira cinza, vira carvão, tá? Então, muda, deixa de ser aquela madeira bruta que a gente está acostumado, tá bom? Então, pensa assim em transformação química e transformação física. Vamos passar para o próximo slide? Então, vamos lá, ó. O que são transformações físicas e o que são transformações químicas de acordo aqui com o meu texto? Nas físicas, são as transformações nas quais os materiais só alteram algumas de suas propriedades e não se formam novas substâncias. Exemplo, lembra do meu exemplo da latinha lá? Ó, formou nova substância, um novo material? Não. Eu tenho uma lata de alumínio que eu só amassei, se transformou, continuou sendo uma lata de alumínio. Ela mudou só o estado, tá? Ficou compactada, vamos dizer. Agora, a transformação química ocorre quando se detecta a formação de novas substâncias. Então, produz uma nova substância. Isso vai acontecer, ó, pode acontecer a partir da libertação de um gás. Exemplo de libertação de gás, professora. Quando eu coloco, por exemplo, o comprimido da vitamina C na água. Ele é um comprimido efervescente, certo? Quando eu coloco ele na água, ele não vai gerar aquelas borbulhas, não começa a enfervecer. Aquele enfervecimento, ela tá liberando gás, ok? Tá? E quando ele está liberando aquele gás e está transformando aquela água, ele vai fazer aquela solução ali, vai ocorrer uma reação química ali dentro e ele vai mudar de cor. Então, olha aqui a mudança de cor, tá? Então, quem já tomou a vitamina C sabe que a água, ela vira laranja. Outro exemplo de mudança de cor, olha a minha banana aqui. Lembra da minha banana? A madura e apodrecida. Olha a mudança de cor. Além da mudança de cor, ela muda o cheiro também. Ó, o cheiro, tá? O gosto, tá? Ela vai mudar o gosto também.
Além disso, eu tenho, geralmente essas transformações químicas, elas vão acontecer de acordo com a variação da temperatura. Exemplo, quando eu coloco fogo lá na lenha, né, toco fogo na madeira e vira um carvão, você vê, sobre a ação da temperatura, que é fogo, que é aumento da temperatura, ela vira cinza, né, vira brasa, vira carvão, tá? Então, sempre as transformações químicas ocorrem sob a ação da temperatura. Quando eu fiz o bolo que eu assei lá no meu forno, ele sofreu uma variação de temperatura, né? Eu fiz aquele meu bolo, ficou naquele estado sólido. Eu coloquei no meu forno, sob a ação da temperatura, do calor, se transformou naquele bolo fofinho e gostoso que eu comi, tá bom? Vamos lá para o próximo slide. Então, ó, ficou faltando o meu último aqui, que é o gelado a derreter. Houve um probleminha técnico ali, mas eu já resolvi, tá? Então, aqui, ó. Lembra do sorvete? Então, se eu pego o meu sorvete, que tá lá no congelador, coloco na bancada, ele derrete. Se eu pego esse mesmo sorvete derretido, que virou suco, e coloco no congelador, ele volta a ser sorvete. Ele não vai mudar o gosto, não vai mudar o cheiro, não vai mudar o sabor, tá bom? Nem a consistência, e volta a ser sorvete, tá? Agora, as transformações químicas. Olha exemplos de transformações químicas que eu tenho aqui. Azedar o leite no verão. Por quê? Porque antes era um leite. Azedou, ele muda a consistência, muda o cheiro, muda o gosto. É isso que eu tenho que pensar. Germinação de um feijão. Por que a germinação de um feijão? Porque ele deixa de ser feijão e vai virar uma planta agora. Vai virar o pé de feijão, né? João e o pé de feijão. O cozer das batatas, não é só o cozer das batatas, tá, pessoal? É do meu alimento. Quando eu asso uma carne, quando eu asso um bolo, quando eu faço um feijão, cozinho um arroz, o fato de eu estar cozinhando um alimento, fazendo um alimento, é uma transformação química, ok? Fermentação do sumo das uvas. A fermentação do sumo das uvas eu estou fazendo a produção do vinho, tá? Então, vai ser uma transformação. A uva vai se transformar num vinho. Lógico que eu vou acrescentar ali alguns produtos lá no final do seu preparo, né? Para ele se transformar mesmo naquele vinho alcoólico lá. O amadurecimento da fruta, nós já falamos sobre isso. No caso, por exemplo, da maçã, que pode amadurecer até apodrecer, a banana, laranja, todas as frutas, ok? O branquear da roupa por ação da lixívia. Nesse caso, vamos colocar lá que boa ou a água sanitária, né? Que todos vocês conhecem. Então, aquela minha roupa encardida que eu usei lá na educação física, a mamãe foi lá e colocou para desencardir na água sanitária, tá? Então, é um processo de transformação química. Amarelecimento das folhas no outono. O amarelecimento das folhas no outono. O que é isso, professora? Aquelas folhas lá que ficam velhinhas, lá que a gente começa a cair, né? Geralmente na época do outono, caem tudo aquelas folhas que a gente fala, caiu tudo, acha que é folha podre, né? Folha velha, né? Aí vem as folhas novas, verdinha, bonita. Então, é um processo de transformação química. Ela acaba perdendo seus nutrientes, sobre a ação da luz solar, né? Da temperatura, né? E aí ela ocorre lá aquele amarelamento lá, que é o amarelecimento delas, e ela acaba caindo. Por último, ainda tem como exemplo a confecção de um bolo, que eu também já citei como exemplo, tá bom? Tá? Então, esses são os nossos exemplos. Deixa eu ver o que tá falando no próximo slide. Ah, tá. Aqui é só para falar um pouquinho para vocês. Antes, deixa eu só dar uma pausadinha aqui. Deixa eu perguntar. Sobre esse conteúdo, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho do que é uma transformação química, o que é uma transformação física. Ainda assim, eu deixei aqui nas APCs que eu vou postar na próxima aula de vocês, um vídeo do YouTube, tá aqui o link, vocês vão ter que acessar e assistir esse vídeo, tá? Além desse vídeo, ainda tem esse vídeo aula meu que eu vou postar lá no Google Sala de Aula e vocês vão acessar, ok? Então, vocês vão assistir. Tem esse link aqui que é de um texto, tá aqui. Transformações químicas e físicas da matéria.
Nesse texto fala tudo, explica o que é, dá exemplos, é a mesma coisa que a professora explicou para vocês hoje, tá? Vocês vão assistir o vídeo, vai assistir o vídeo aula que a professora está postando, esse que eu estou falando com vocês, e mais ler esse texto aqui. Esse texto eu estou deixando uma cópia também aqui no ambiente para vocês. Então, para quem não quiser acessar o site, vai ter a cópia aqui. Então, você vai fazer um pequeno resumo desse texto e desse tema que a gente tratou, transformação química e física. Eu quero que você explique nesse texto o que é isso, transformação química, física, me dê exemplos, ok? Qual que é a diferença de um outro, em quem que ocorre? Eu quero que você fale tudinho que você aprendeu dessa aula aí de transformação química e física. Tira foto para mim, registra por foto, coloca o nome bonitinho em cima, aluna Bruna, série, sexto ano A, sexto ano B. Bate a foto e carrega lá no Google Sala de Aula, beleza? Certo? Essas atividades, elas vão ter que ser entregues até dia 4 de junho, pessoal. Não tem só isso aqui, não. Essa é a primeira atividade que vocês vão fazer, que vocês vão ter que postar. Isso tem que estar lá no Google Sala de Aula até dia 4. Olha lá, pessoal, volta lá. A professora acabou passando e teve que voltar. A próxima atividade são as aulas práticas, tá? Eu coloquei algumas experiências para vocês fazerem. Primeira, segunda, terceira, são 4 experiências. Cubo de gelo no ambiente derretendo, um papel picado com tesoura, sal de fruta diluído na água, vela acesa derretendo. Eu quero que vocês observem, façam todos esses experimentos e observem o que está acontecendo e anote no caderno. No fim, eu quero que você diga para mim se isso é uma transformação química ou física, de acordo com aqueles exemplos que a professora já citou para vocês, tá? Se precisar pesquisar, vai ter que pesquisar, se tiver dúvida ainda, tá bom? Tá? Deixa eu ver o último. Deixei um questionário para vocês. 4 questões, todas de marca X. Vamos lá. Para encerrar as atividades, propõe um questionário para que os alunos respondam no caderno e discute suas possíveis respostas. Então, vai copiar o questionário no caderno e responder com a resposta correta, tá? A experiência, mesma coisa, vai anotar tudo no caderno. Todas essas atividades eu vou colocar nome, série, registrar com foto e carregar lá no Google Sala de Aula, tá? Beleza? Acho que são essas as atividades. Espero que vocês tenham entendido. Não vão perder o prazo de postagem, que é dia 4 de junho. Leia com atenção o texto que a professora passou. Assista o vídeo bonitinho, tá? Não deixe de fazer as atividades, não. A gente está longe, mas a gente está aqui tentando, trabalhando e buscando o melhor para que vocês aprendam também alguma coisa e não passe despercebido alguma coisa, tá? Mas a gente precisa também do empenho de vocês, tá? A gente faz a nossa parte aqui e vocês fazem a parte de vocês aí, tá? Eu espero que tenham entendido um pouquinho. Qualquer dúvida, vocês deixem um comentário lá no Google Sala de Aula que a professora entra e responde. Se precisar chamar no WhatsApp, né, que a professora deu o número do telefone dela para vocês. Então, vocês têm um telefone, entra lá no privado, chama a professora. Se for em horário de aula, né, a professora vai responder, tá? Só não vai querer chamar a professora 10, 11 horas da noite. Mas durante o dia, a professora está à disposição lá para responder vocês, tá? Qualquer dúvida, tá bom? Beijo, espero que vocês tenham entendido. E aí, a professora volta lá nas próximas APCs para postar um novo vídeo para vocês quando tiver um novo conteúdo. Por enquanto, façam as atividades e eu aguardo o retorno de vocês, ok?